8 da manhã. Após acamparem por uma noite perto da borda norte do Grand Canyon, 5 escoteiros de Utah estão prestes a fazer sua primeira descida até o fundo do desfiladeiro. 3 dos meninos são grandes amigos. É Bacon? Mark Cons, de 15 anos, é escoteiro há 4 anos. Terminamos desses hoje cedo. Isto aqui é pro grande café da manhã de amanhã. O escotismo sempre foi muito importante para mim. Sou escoteiro Águia, que é o posto mais alto no programa de escotismo. Isso significa muito na minha vida. Mark é amigo de Jordan Weinegar, que frequenta a mesma escola em Bountiful, Utah. Todos nós crescemos no mesmo bairro e íamos para a escola juntos. Então, estávamos empolgados para passar um tempo juntos, nos conectar e nos divertir. Tá um pouco pesado com toda essa água. E aquele monte de bacon que eu ouvi falar. Primeira regra das trilhas, seja legal com quem carrega a comida. Bom argumento, Mark. Quer que eu leve para você? Formando o trio de amigos está David Phillips. Dos 3, ele é o mais experiente em trilhas. É junho, e o dia está ficando cada vez mais escaldante. Os líderes estão seguindo a primeira regra das trilhas no Grand Canyon. Leve bastante água e não economize. Muito bem, rapazes. Não deixem nada para trás. Hoje é para valer. Vamos além da borda. Guy Davis é o líder dos escoteiros. Eu conhecia muito bem a maioria dos rapazes que foram. Eles estavam empolgados que nem criancinhas, estavam animados pela experiência. Ainda lembro da minha primeira vez no desfiladeiro. O experiente Lauren Pace está encarregado da navegação. Errol! Ele também trouxe seu irmão, Errol. Eles estão se divertindo. Sim. Por que não estaria? É a aventura da vida deles. Depois de algumas horas de trilha, os rapazes alcançam a borda norte do desfiladeiro. Quando viramos naquela parte, demos de cara com uma vista panorâmica enorme dos penhascos, sabe? São quilômetros de desfiladeiros, não tem nada igual. É o maior desfiladeiro da Terra, com 29 quilômetros de largura e quase 2 de profundidade em algumas partes. Seu tamanho imenso faz dele um dos ambientes de trilha mais extremos do mundo. É isso que vamos atravessar. Tudo isso. Uau. É incrível. Que lugar incrível. A magnitude do que estão enfrentando finalmente os atinge. Vamos descer tudo isso. Se cansar de andar, tem um jeito rápido de descer, viu? O grupo já caminhou 3 horas até o acampamento da primeira noite. Agora farão a descida, seguindo o leito não marcado do riacho Little Nankoep. É uma caminhada árdua com descidas íngremes que caem 1.200 metros até o Rio Colorado. Lá eles vão encher as garrafas de água e pegar uma rota mais fácil de volta. Toda a viagem deve durar cerca de 7 dias. Uma hora após a beira do desfiladeiro, o grupo chega ao fim da rota oficial. A partir daqui, eles seguirão até o final por um caminho não marcado. Fim da trilha. A trilha terminou e então ficou muito rochoso. Foi aí que percebemos como essa nossa caminhada ficaria muito difícil. Jordan tem razão em estar cauteloso. Todo ano, cerca de 300 pessoas fazendo trilha enfrentam problemas aqui. E cerca de 200 precisam ser resgatados pelos serviços de emergência. Cerca de 10 não têm tanta sorte e morrem aqui. Sair da trilha no desfiladeiro intensifica o risco. É isso aí, pessoal. A grande descida. O canal é uma ravina rochosa com mais de 2 quilômetros de extensão. Uma descida extrema sobre pedras, rochas soltas e cascalho. Jordan percebe imediatamente o quanto isso será difícil. Aquilo estava virando uma caminhada que estava ficando um pouco mais perigosa. Eles não têm rádio e estão fora da área de cobertura do celular. Se alguém se machucar, estará por conta própria. Era realmente íngreme.
Sendo o mais experiente do grupo, David encara com tranquilidade. Vamos lá, pessoal. Mark é um pouco mais cauteloso. Tivemos que descer por uma grande rocha, passando as mochilas uns para os outros. Peguei. Naquele ponto já não era mais só uma caminhada. Estava mais para uma escalada. Um trecho de cascalho solto torna o caminho ainda mais difícil. Em pé em falso, a gente podia levar um tombo horrível. Talvez não parasse até chegar lá embaixo do Grand Canyon. Após 1 hora de caminhada exaustiva e quente, até Guy, o líder dos escoteiros, está tendo dificuldades. Era muito difícil manter o equilíbrio enquanto descíamos deslizando. Guy, você está bem? Acabei batendo bem cheio num tronco. Consegui a proeza de bater com a parte do corpo que é melhor nunca acertar num tronco. Fiquei sem fôlego por um bom tempo. Consegue levantar? Eu levo a mochila. 1, 2, 3. Calma, calma. Cuidado. Foi por pouco. Poderia ter sido muito pior. Duas horas depois de começar a descer pelo desfiladeiro, o grupo exausto chega ao fundo. Eles já desceram mais de 300 metros. Agora não há como voltar atrás. A temperatura subiu o dia todo. Está chegando a 38 graus Celsius. Cara, que calor. Que calor esquisito, né? Amanhã vai estar mais fresco. Na verdade, uma onda de calor anormal atingiu o desfiladeiro. A temperatura está chegando a 42 graus. Muito mais quente do que qualquer um esperava. Lauren fez essa mesma trilha no ano anterior e estava quente, mas não esses 43 graus, sabe, ao ponto de cozinhar vivo. Tínhamos previsto que a temperatura estaria na faixa dos 30 graus. Um clima de 30 graus teria sido perfeito. Ruim o bastante. E o caminho descendo não oferece proteção contra o sol feroz. Foi quando percebemos que não tinha nenhuma sombra. E nem teria sombra nenhuma dali para frente. Não tinha onde se esconder, o sol estava implacável. Aquilo estava simplesmente nos esgotando. Nos desidratando. Apenas um dia após o início da caminhada e as coisas começam a dar errado. Ficamos alarmados ao perceber que estávamos consumindo a água tão rápido. No calor escaldante, eles já beberam 3/4 da água. O único lugar onde eles vão conseguir mais é no Rio Colorado. Mas está a mais de 600 metros para baixo e eles ainda estão a 1 dia e meio de caminhada árdua. Nesse calor, eles vão ficar sem água antes de chegar lá. Enquanto andávamos, só conseguimos pensar no rio, em chegar no rio. Mas os garotos estão prestes a descobrir que o calor escaldante não é o único perigo que enfrentam. Dave, não se mexa! Tem um escorpião nas suas costas. Uma picada poderia paralisar David. Fica parado. Cuidado! Será que isso mata? Sei lá. E também nem quero descobrir. É um lembrete de como o desfiladeiro é hostil. Além dos escorpiões, há milhares de cascavéis. Pisar em uma delas seria muito fácil. E ser picado aqui, a quilômetros de ajuda médica, pode ser fatal. Vamos indo, então. Ei, Dave. Como vamos subir depois? Pros outros.
Sabíamos que seria difícil demais voltar ao topo disso. E naquele momento sabíamos que não tinha jeito. Não conseguiríamos voltar com água para eles. Mas os garotos não têm escolha. Nós descemos aquele penhasco, que me assustou muito. Porque eu sabia, se qualquer um de nós caísse, morreríamos. Ei! Estou ouvindo! O rio! Dave, tudo bem? Meus olhos estão estranhos. É um penhasco aterrorizante, mas David e Jordan finalmente conseguem descer também. Vocês conseguiram. Era um penhasco íngreme que eu não conseguiria escalar de novo. Acho que todos nós ficamos surpresos por ainda estarmos vivos. Mas David está com problemas. Dave, tá tudo bem? Ele está mostrando os primeiros sintomas de insolação. Ele precisa de água rápido. Tô bem. Vamos. De volta ao desfiladeiro, Guy está tão desidratado que mal consegue se mover. Agora ele está à mercê do desfiladeiro e de seus habitantes. Tinha uma cascavel bem grande a poucos metros de mim. A cascavel diamante ocidental é uma das cobras mais agressivas dos Estados Unidos. A picada de uma cobra adulta pode liberar veneno suficiente para matar em apenas 6 horas. Eu me lembro do sentimento de medo. A cobra se virou e percebeu o calor do meu corpo. Guy está tão fraco que não consegue se mover para fora do alcance da cobra. E essa experiência durou cerca de 1 hora enquanto a cobra estava lá. Finalmente, a cobra se afasta. Desde que desceram o penhasco, os garotos já caminharam por mais de 1 hora. Mas ainda não haviam chegado ao rio. Dava para ouvir a água. E parecia tão perto. Mas aí a gente virava num ponto e virava em outro, em outro. A cada curva, pensávamos que era a próxima, mas não era. Lembro de como queríamos água desesperadamente. Nossa língua estava como pedra embrulhada em papel de lixo. A dor disso era simplesmente insuportável. Eu me lembro do Dave reclamando da visão. Vem, Dave. Estamos quase lá. E ele estava tremendo. Todos nós estávamos.
Chegamos a uma área onde tinha uma árvore caída. David estava encostado em uma árvore. E eu disse, ei, estamos quase lá, pessoal. E nessa hora, David caiu. David. Tudo bem? Eu e o Mark fomos até ele. Ei, E lembro de ver os olhos de Dave revirando na cabeça. E sua respiração estava muito agitada. Ele está. Eu simplesmente sabia. Estávamos em apuros. os 3 garotos estão em uma parte remota do desfiladeiro e a desidratação finalmente faz com que David, de 15 anos, desmaie de insolação. Com pouca chance de ajuda, a situação é desesperadora. Diga algo, David. Eu fiz o curso de primeiros socorros, sabe, como escoteiro. David, Mas eles não nos preparam para situações extremas como aquela. Eu sabia que era muito sério. ei, Jordan. Já dá pra ver o rio. Vai lá e traga água. Vamos te arrumar um pouco de água, tá bem? Quando virei na primeira rocha, eu pude ver a água. Estava a cerca de 100 metros de distância. Lembro de chegar na água e sentir uma gratidão imensa. Só sabia que um gole era o suficiente. Sabe, eu queria tanto. Então tomei um gole da água. Mas eu sabia que havia uma prioridade maior. O Dave precisava da água. Por que ele não tá engolindo? Joga nele. A próxima coisa que pensamos em fazer foi jogar água nele para refrescá-lo. Vai, cara. Acabou. Eu vou. Você está bem? Depressa! Cheguei no rio e comecei a encher minhas garrafas, bebendo um pouco. E quando levantei a garrafa de água, eu não conseguia acreditar. Vi 2 grandes botes amarelos vindo na minha direção. Ei! Ei! Aqui! Socorro! Ei! Meu amigo está morrendo! Ajuda! Pouco depois eu vi Mark gritando, pedindo ajuda, ao longe. Ajuda! E fiquei ali na esperança, por algo. É uma sorte incrível. 1 minuto antes ou depois, e as pessoas nos botes teriam passado sem encontrar os meninos. Ei, consegue me ouvir? Além disso, o grupo de rafting é composto por médicos e paramédicos de folga. Vamos levá-lo para baixo para molhá-lo. Foi um grande alívio saber que havia alguém aqui que sabia como cuidar do Dave. Mayday, Mayday. David está em boas mãos, mas com a noite caindo, não há chance de resgate de helicóptero antes do amanhecer. Dez da noite. Pareceu uma eternidade o que eles estavam fazendo. Não sabíamos se ele ia aguentar, não sabíamos se ia morrer. Ainda está hipotérmico. Estava escuro. Não sei dizer a hora exata, mas era por volta das 10 da noite. Um deles disse que era médico. Ele veio e disse: "Vem informar que seu amigo acaba de falecer." Sinto muito. Isso foi
Muito difícil. Acho que despedaçou o nosso coração saber que nosso amigo Se foi. Quando os helicópteros de resgate chegam na manhã seguinte, Earl e os outros rapazes já desceram até o rio. Graças ao seu cobertor de emergência, Guy é rapidamente localizado, enquanto Lauren é encontrado vagando sozinho no desfiladeiro. Todos estão devastados pela notícia da morte de David. É tão estranho e muda a sua perspectiva sobre a morte quando alguém que você conhece, que você viu e estava junto uma hora atrás, ou algumas horas antes, e era alegre, maravilhoso e feliz, e então ele se foi. Dez anos depois, Jordan é policial em Utah. E Mark está estudando para ser dentista. Eles ainda são bons amigos. Nenhum deles jamais esquecerá David Phillips e ambos ainda têm contato com a família de David. São as primeiras horas da manhã e um grupo de ecologistas está prestes a embarcar em um voo fretado. Eles vão sobrevoar uma das áreas mais remotas da África Central, o Vale Luangwa, na Zâmbia. Graham Child, nascido no Zimbábue, é o líder da expedição. Trabalhei ao redor do mundo, mas a minha verdadeira paixão é a África Central. A vida selvagem lá é fantástica. Clive English veio do Reino Unido especialmente para essa viagem com Graham. A oportunidade de fazer aquele trabalho com um especialista do calibre do Graham era única. Não tinha como recusar uma chance dessas. Vamos lá, o tempo está perfeito. Bom dia, Torre. Aqui é Romeo Delta, já em voo. Aquela manhã estava linda, com o sol brilhando, e assim partimos. A equipe contratou o piloto Adam Pope, que conhece bem a região. Era uma área muito remota, com natureza intocada. O visual era espetacular. Todo mundo estava empolgado. Só o Mumba que estava com um pouco de medo. Ele nunca tinha voado antes. O zambiano Mumba Chikungu era o especialista local. Tá bem? Tô sim. O plano era estabelecer uma área de conservação no vale. O objetivo daquela manhã era avistar manadas de búfalos. Durante o voo, a gente viu uns 6 ou 7 elefantes. A intenção era encontrar búfalos. Eles geralmente são bem numerosos, mas eu não estava conseguindo achar eles. Ok, vamos baixar a altitude aqui para dar uma olhada. Eu fui seguindo a orientação dele. Eles estão voando em direção a uma área alagada, onde normalmente há búfalos. Mas para chegar lá, eles terão que passar por um paredão rochoso. A gente tinha que chegar bem perto do paredão para poder ter o ângulo de visão certo. E o avião estava bem rápido. Segura aí. O ar fica mais turbulento à medida que eles se aproximam do paredão. Eu notei que o avião estava perdendo altitude. De repente, o ar empurra o avião para baixo. Tinha uns turbilhões de ar e o avião acabou entrando em um deles. Com aceleração máxima, Adam tenta empinar o nariz da aeronave para passar por cima do paredão. Eu estava em alta rotação para tentar manter o nariz do avião para cima. O alerta de stall disparou. Aquilo era realmente uma péssima notícia. A gente estava ferrado. A gente não ia conseguir passar por cima do morro. Vamos lá. Segundos antes do impacto no morro,
Adam consegue desviar o avião. Eu consegui nivelar as asas. Mas a gente estava caindo. Estamos caindo! Estamos caindo! Perdi totalmente o controle do avião. Estamos caindo! Estamos caindo! Abaixa! Abaixa! Em 15 segundos passou um filme pela minha cabeça. Todo mundo! Abaixa! E o avião caiu. O avião se despedaça com o impacto. Todos estão presos à fuselagem dentro do avião. Quando eu acordei, a primeira coisa que pensei foi que eu tinha que sair do avião o quanto antes. Preciso sair. Sair. Eu perdi a noção de espaço, mas meio que pressenti que a saída era pro meu lado direito. Adam, o piloto, luta para sair dos destroços. Logo, ele se surpreenderá com o pior. Eu caí bem em cima da asa e, de repente, senti uma dor imensa. A dor percorreu meu corpo como se fosse um choque de alta voltagem. Eu senti na hora que tinha fraturado a coluna. Adam sai do avião e acaba na asa, bem em cima do tanque de combustível, e não consegue se mexer. O combustível vaza bem próximo às chamas. O tanque ainda estava cheio de combustível e eu estava deitado bem em cima dele. Uma gota de combustível nas chamas bastaria para gerar uma grande explosão, o que mataria a todos. Fogo! Sai agora! Sai logo! Mumba consegue sair, mas Clive ainda está preso nos destroços. Sai logo! Lembro de acordar e a primeira coisa que vi foi o Adam deitado na asa. Senti um cheiro forte de combustível. Eu tinha que sair logo dali. Sai agora! Tava muito quente, era horrível. Tinha destruição por toda parte. Tinha um morro e eu simplesmente rolei ladeira abaixo. O avião é uma bomba relógio, pronta para explodir, e com Adam sobre a asa. Eu estava com medo. Eu pensei, isso não é nada bom. Tinha chama saindo do motor. E tinha uma quantidade considerável de combustível vazando da asa. Combustível é algo muito inflamável. Uma pequena faísca podia gerar uma grande explosão. Tudo estava prestes a ir pelos ares e não tinha nada que a gente pudesse fazer para evitar. Milagrosamente, o fogo se extingue por si só. O perigo imediato passou. Clive! Assim como Adam, Clive está gravemente ferido e não consegue se mover. Eu senti uma dor horrível, como se tivesse uma faca enfiada nas minhas costas.
Eu me contorcia no chão, tentando achar uma posição mais confortável que não doesse tanto. No impacto, Clive sofreu uma torção na coluna e suas vértebras foram esmagadas. Apesar da fratura nas costas, ele conseguiu rolar a 20 metros de distância do avião. Eu não devia ter feito aquilo, mas eu me desesperei com medo do avião explodir. Eu entrei em pânico e tentei sair de lá o quanto antes. Adam! Clive não sabe se seus colegas sobreviveram ou não. Onde eu caí não dava para ver muita coisa. Não dava para ver o Adam. Só vi o avião mesmo. Adam! Clive? Tô aqui embaixo. Eu tô na asa. Continuei gritando pro Adam. Ele me perguntou se eu estava bem e eu disse que sim. Eu sabia que o Clive estava vivo, mas estava sofrendo de dor. Adam e Clive estão feridos, mas Mumba teve a sorte de sair do acidente praticamente ileso. Graham está desaparecido. Eu não fazia ideia de onde o Graham estava. Graham! Pensei que ele tivesse morrido. Tá me ouvindo? Não achava mesmo que ele tivesse sobrevivido. Vai lá. Vai lá ver o Graham. Mumba, como ele tá? Mumba, ele tá bem? Graham sofreu um forte impacto na queda. Ele tá bem? O pé dele tá pendurado na perna. Mas ele tá vivo? Sim, ele tá respirando. Que alívio. Fiquei muito aliviado. Graham foi quem mais se feriu do grupo. Em choque, ele ainda não sabe da gravidade da situação. Eu sabia que a minha coluna estava machucada e meu pé também, mas não tinha noção se era grave. A adrenalina mascara sua dor. Quando olhei para baixo, vi que tinha uma fratura exposta no meu pé. Eu conseguia ver a ferida de rabo de olho. Parecia que estava sangrando muito. Para piorar, Graham mal consegue ouvir os outros sobreviventes. Ele perdeu seu aparelho auditivo no acidente. Graham! Graham! Se machucou muito? Não tô sentindo as minhas pernas. Eu não conseguia mexer as minhas pernas. Eu estava paralisado. Eu era o responsável pelo voo e estava caído ali. Eu tinha que dar um jeito de cuidar deles. Principalmente do Graham. Ele precisava de ajuda urgente. A gente precisa passar um rádio. E chamar alguém de Lusaka. Tá bom. Mas você vai precisar ligar o rádio. Usar o rádio é arriscado. Com o avião tomado por combustível, a faísca de um fio pode desencadear uma explosão e matar a todos. Mas essa é a única chance que eles têm. Ele conseguiu ligar o rádio. Deu para ouvir um clique. Mayday. Mayday. Tá me ouvindo? Mayday. Mayday. Tá me ouvindo?
Mayday! Mayday! Tá me ouvindo? Tem alguém aí? Tá me ouvindo? Eu e o Graham estávamos no avião. Uma explosão acabaria com nós dois ao mesmo tempo. Rumba, desliga isso. Desliga agora. Agora! Eu falei que aquilo não ia funcionar. Tinha um monte de cabo elétrico ali, era melhor desligar. Terceiro dia. Graham Child luta para não perder a consciência, dada a gravidade de sua condição. Enquanto isso, Adam sofre com pneumonia. O Adam estava ficando muito fraco. Eu tinha que levantar a cabeça dele para ele conseguir beber água. Era muito angustiante ver ele piorando daquele jeito. Com mais um dia escaldante pela frente, eu achava que ele ia piorar ainda mais. Clive toma uma decisão desesperada. Ele vai tentar buscar ajuda, mesmo com sua coluna fraturada. Ele só não sabe se terá forças suficientes para fazer isso. Eu não sabia como eu ia conseguir fazer aquilo. Mas eu estava convencido de que eu tinha que pelo menos tentar buscar ajuda. Eu não podia ficar ali parado vendo meus companheiros morrerem aos poucos. Eu tinha que ir, mas queria ter a bênção deles. Porque abandonar eles naquelas condições ia contra a lógica de qualquer manual de sobrevivência. Mas a gente não tinha outra alternativa. E eles concordaram com isso. A gente vai ficar aqui te esperando. Fiquei bastante emocionado. Eles sabem que aquele pode ser o último adeus. Até breve, Adam. Lembro de deixar o avião para trás e me senti culpado. Eles iam ficar ali totalmente sem assistência. Se eu não voltasse, eles iam ficar ali deitados até a morte chegar. Eu lembro de olhar para eles e pensar: essa é a nossa despedida para sempre. Foi um momento difícil, muito difícil. É uma decisão arriscada. Clive não sabe ao certo que rumo tomar para encontrar civilização. Ele pode acabar se perdendo ainda mais na mata selvagem. Com suprimento limitado de água, ferido e agora solitário, Clive está totalmente à mercê da sorte. Assim que o Clive partiu, achei que tudo acabaria ali. Não tinha mais o que fazer. A gente não ia sobreviver por muito tempo. Adam e Clive estão por um fio. Só lhes resta torcer para que o resgate apareça. A gente não tinha mais o que fazer. Acho que a gente até parou de se comunicar. A gente gritou um com o outro umas 2 vezes durante o dia e foi isso. Porque tudo era muito cansativo. A gente estava numa posição muito frágil. A gente não conseguia se mexer, a gente não conseguia nem ir buscar água. A gente estava totalmente vulnerável. Naquele momento, eu comecei a pensar nos meus pais e nos meus irmãos. Aquilo ia impactar bastante a minha família. Eles deviam estar sofrendo muito com aquela situação. Graham! Tá ouvindo isso? De repente, a gente ouviu um barulho de avião.
Ele estava muito alto, mas era possível que ele tivesse sobrevoado o local do acidente e avistado a gente. Um avião faz buscas na área. Mas os destroços do acidente podem não ser vistos devido à vegetação densa. E o avião foi embora. Ficamos arrasados. Não! Aquela era a nossa única chance, mas eles acabaram passando batido e não viram a gente. As esperanças de um resgate se foram. No meio da mata, Clive também escuta o avião. Mas ele sabe que não foi visto. Caminhei o dia todo e passei por vários tipos de vegetação. Em cada morro que eu passava, eu subia até o topo, sempre com a esperança de que ia avistar um povoado lá de cima. Mas o povoado nunca aparecia. A cada morro eu ficava mais desesperado. Tinha que ter um povoado por ali. Comecei a duvidar de mim mesmo quando vi que não tinha nada ali. Será que estou no lugar certo? Será que estou na direção contrária? Eu pensei que estava perdido. Que não ia chegar a lugar nenhum. Clive perde as forças que lhe restavam. Ele não consegue mais continuar. Junto ao sol escaldante do meio-dia, um sinal ameaçador aparece. Abutres. Esse tipo de pássaro aparece e começa a circular quando sabe que tem uma boa refeição à sua espera. Os abutres se alimentam de cadáveres. Eles sabem quando a presa está perto da morte. Ouvi um barulho de longe. Fiquei muito empolgado. Acho que nunca senti uma adrenalina tão forte como naquela hora. De repente, um helicóptero aparece voando à nossa esquerda. A manta térmica que Clive estendeu no morro foi avistada por um avião de busca. O avião não tinha onde pousar, então enviaram um helicóptero para o resgate.
No helicóptero estava Atul Freilich, um socorrista voluntário. Nunca esqueço do piloto dizendo que era impossível alguém ter sobrevivido ali. E bem, quando ele comentou isso, vi que tinha gente acenando. E eu falei para ele que tinha sim sobreviventes lá embaixo. Eu não conseguia acreditar. Uma alegria imensa tomou conta de mim ao ver aquele helicóptero. Um peso saiu das minhas costas. E foi simplesmente incrível. Foi só esperar um pouco e quando vi, já estava sendo içado. Mumba conseguiu alcançar o vilarejo um dia após o resgate. Ele morreu tempos depois de causas naturais. Sem saber do resgate dos colegas, Clive English passou mais uma noite sozinho na mata, até ser finalmente encontrado. Ele se recuperou plenamente do acidente. Graham Child passou por uma cirurgia de emergência no pé. Por sorte, seu pé foi salvo e hoje ele pode se locomover normalmente. Quando vi o Graham na tenda de oxigênio, eu não conseguia acreditar que o pé dele ainda estava lá. Fiquei muito feliz em ver que, apesar dele ter passado por todo aquele terror, ele ia ficar bem e sobreviver. Com certeza. Absolutamente. Imagem do resgate. Adam Pope passou 72 horas deitado na asa do avião, paralisado. Ele teve que reaprender a andar, o que levou 5 anos. Quando fui resgatado, eu senti uma certa tristeza por toda aquela aventura estar terminando ali. Eu sabia que aquelas experiências iam acabar virando só memórias fragmentadas. A vida real estava batendo a porta.